Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e possamos juntos encontrar as maravilhas da palavra do Senhor nesse tempo em que vivemos. Quero convidá-lo a pegar junto comigo a sua Bíblia para que possamos partilhar a maravilha da palavra de Deus. E o tema que estaremos conversando hoje será justamente um tema interessante, no qual falamos do namoro. E o tema é o seguinte: tirando as algemas do namoro. Você pode até achar estranho esse tema, mas tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos os dias de hoje. Portanto, pegue comigo a sua Bíblia e abra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 9 e 10. Jovem, rejubila-te na tua adolescência, e enquanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria. Andas nos caminhos do teu coração, e segundo os olhares dos teus olhos. Mas fica sabendo que de tudo isso Deus te fará prestar conta. Exclui a tristeza do teu coração, poupa o sofrimento ao teu corpo, porque a juventude e a adolescência são vaidade. Palavra do Senhor. E nós dizemos graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor vem se dirigindo ao jovem. E aquilo que mais hoje se desenrola e se desenvolve no meio da juventude é a relação entre um homem e uma mulher, o namoro. Só que o namoro nos dias de hoje anda algemado. Os princípios verdadeiros, as verdadeiras raízes, as grandiosas belezas contidas nesse relacionamento inicial de sexualidade entre um homem e uma mulher estão nos seus princípios, na sua maneira de proceder, presos, algemados. E hoje, juntos com a palavra do Senhor, nós iremos, na verdade, tirar essas algemas do namoro para conhecermos de fato aquilo que é o real, aquilo que é o verdadeiro, aquilo que realmente funciona e nos traz belos frutos, maravilhosas experiências, grandiosos sentimentos e emoções. Só que antes de nós falarmos, eu gostaria de comentar com você uma matéria que saiu numa revista famosa, tratando-se da puberdade precoce. E diz o seguinte: a grande pergunta dos jornalistas era: por que as meninas estão entrando nas fases da adolescência e juventude tão rápido, sem nem mesmo passar pela puberdade? Serão hormônios? Alimentação? Medicamentos? A televisão? Depois de vários depoimentos de mães e filhas que estão vivendo o problema, as respostas não chegaram a lugar nenhum. Veja bem, somente um fato é real: as meninas estão se tornando mocinhas antes da hora, muitas vezes antes mesmo de chegarem aos 10 anos. E segundo pesquisas no meio masculino, as meninas que parecem mais maduras são como mel e atraem os rapazes mais velhos. A grande questão do namoro é a sexualidade acentuada. E nós nos perguntamos: essa sexualidade acentuada, o que origina isso? Consequência de alguns veículos de comunicação? Ou de forma indireta,
através de letras de músicas e tantas outras coisas. Para que nós possamos entender bem como funciona esses 10 anos entre pré-adolescência, adolescência, veja bem, para que nós possamos compreender isso, vale a pena nós entendermos que a pré-adolescência se desenvolve em torno dos 10 aos 14 anos. A adolescência dos 15 aos 18 anos. E a adolescência final aos 18 anos, que às vezes se estende aos 20 anos. É justamente essa fase, são 10 anos, em que a pessoa traz em si, devido às influências psíquicas do seu corpo, essa forte tendência a querer encontrar uma pessoa para estar com ela, que seria o namoro. Só que o que acontece é que, devido a tanta influência, os valores verdadeiros do namoro estão caindo por terra. Os verdadeiros valores estão sendo deixados de lado. E se desenvolve no relacionamento algo superficial, que só preenche no momento, mas que depois traz transtornos terríveis para a vida. 2 pontos são importantes se conhecer para que nós possamos traçar aqui de forma pura e verdadeira a raiz, a essência, o verdadeiro valor da liberdade do namoro. E não essa liberdade disfarçada que é desenvolvida nos dias de hoje, que na verdade não é liberdade, mas está se algemando esse tão lindo e belo momento da vida do ser humano, que é a parte do namoro. O primeiro ponto são as mudanças, como falamos, as mudanças físicas, biológicas e psíquicas que estão acontecendo, então, dentro desses 10 anos na vida da pessoa. São ansiedades, confusões, prazeres, tudo isso acaba influenciando a pessoa. E a importância dos pais participando da vida nessa fase dos seus filhos é importantíssima. Porque o pai, ele não simplesmente estará ali para dar presentes, dar dinheiro, financiar viagens, mas o pai estará ali participando da vida do filho, da vida da filha, pois ele, com certeza, tem a sua vivência, tem a sua experiência e saberá, então, dar a orientação verdadeira. Só que isso tudo é importante ser colocado com sabedoria. Nós precisamos consultar a Deus. E aqui entra a parte principal de toda essa fase de 10 anos da vida do ser humano. Os pais precisam de Deus para educar os filhos, para acompanhar os filhos junto dos filhos. Porque muitas vezes nós temos boa vontade, nós que somos pais. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas até que ponto aquilo que nós queremos dar melhor, até que ponto aquilo que nós queremos fazer é o correto para aquele momento? Será que muitas vezes não atropelamos valores, conceitos e tantas outras coisas? Portanto, meu amigo, minha amiga, se faz necessário a consulta ao Senhor Deus, o diálogo com Jesus, a oração, pois ela é o fundamento para nós pais podermos dar uma boa educação e um bom acompanhamento para os nossos filhos nessa fase. Se faz necessário. Então, no momento de oração, nós apresentamos ao Senhor os nossos filhos, apresentando também os problemas, as dificuldades, as qualidades dos filhos, as virtudes, mas também os defeitos, as limitações.
e vamos nos abrindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos orientar. O Espírito Santo fala, porque se Deus está vivo, Ele se comunica, porque senão não estaria vivo. E portanto, que nós acreditamos e experimentamos essa vivência em atividade do Espírito de Deus em nossa vida, nós podemos então captar com a sensibilidade, discernir com a sensibilidade aquilo que é o melhor para os nossos filhos. Mas não basta só orar, nós precisamos também participar. É preciso a presença dos pais dialogando com os filhos. Nós vivemos num mundo que existe todo um bombardeio de informações. Então há necessidade de nós pais estarmos participando junto com os nossos filhos, ensinando eles a desenvolver um olhar crítico, uma sensibilidade crítica daquilo que lhe é dado, porque os meios de comunicação estão aí. Eles apresentam aquilo que eles querem. Então cabe a nós estarmos junto com os nossos filhos, participando junto com eles dos meios de comunicação para ensiná-los a desenvolver esse senso crítico, a olhar os dois lados e não receber a informação de imediato, como ela vem e, digamos assim, de forma popular, engolir aquela informação sem antes filtrar com o olhar crítico, com o olhar ético, com o olhar religioso. Essa é a importância e a grande diferença de filhos e filhas. Outra coisa importante também é o afeto da parte dos pais para com os filhos. Nós precisamos, como pais, aprender a amar na hora que o filho tem a necessidade de receber o amor. Eu vou explicar. Existia uma família que o filho buscava a atenção do pai. Só que o pai não dava atenção. Sempre estava cansado quando chegava em casa, ia para a televisão, ia para o computador e não dava aquela atenção necessária para o filho. E o filho tinha aquela sede de conversar com o pai, de bater um papo com o pai. Então o filho teve a seguinte ideia: eu vou comprar uma hora do meu pai. Meu pai trabalha na fábrica, eu quero saber primeiro qual o preço da hora dele. Então o filho chegou lá na sala, o pai estava assistindo televisão, o menino veio: pai, eu quero comprar um horário seu. Comprar um horário meu? Eu juntei aqui um dinheirinho, perguntei para a mãe, ela disse que o senhor ganhava R$10 por hora na fábrica. Então, todos os R$10 eu quero comprar do senhor uma hora para poder estar com o senhor. Veja bem, meu amigo, veja bem, minha amiga, que ponto dessa história que chegou esse menino, a ponto de buscar lá no fundo uma saída para poder chamar a atenção do seu pai. Isso é uma história, claro, mas é muito mais que isso. A realidade hoje é pior que isso. Os filhos gritam desesperadamente o carinho dos pais, o afeto dos pais. Só que os pais pensam que dar carinho, dar afeto é dar dinheiro, é financiar viagens, mas não é isso. O melhor presente é você, pai, é você, mãe, estar presente com o seu filho. E nessa fase desses 10 anos do jovem, é importante que o pai ou a mãe esteja ali, bem perto, participando com ele. Isso influencia, isso ajuda, isso dá segurança para o filho. A afetividade dos pais para com o filho preenche de tal forma o desenvolvimento daquele jovem, daquela jovem, que eles não crescem com a chamada carência afetiva familiar. Pelo contrário, eles são mais equilibrados, mais tranquilos, mais seguros. Porque o que acontece muitas vezes, como exemplo, e é uma verdade,
com aqueles que muitas vezes na sua vida de relação com a família não recebem, aqueles filhos, filhas que não recebem o afeto do pai, por exemplo. Eles sentem vazio por dentro. Eles se sentem vazios por dentro e passam então a tentar compensar esse vazio querendo arrumar um namorado. Mas na verdade ele não precisa de um namorado. Ele precisa preencher aquela parte de afeto que ele não recebeu dos seus pais. Então ele busca desesperadamente. Arruma um namorado, namora 1, 2, 3 meses, termina, já não é mais aquilo, aí vai, arruma um outro e vai indo assim, em uma busca desesperada. Ele pensa que está curtindo a juventude, coisa e tal, que isso é importante e tal, mas na verdade não é isso. O seu interior não apresenta essa realidade. É um coração, é um interior vazio, sem o afeto da família, que busca desesperadamente isso, só que de forma errada, no lugar errado, porque o namorado nunca vai preencher essa parte afetiva dos pais, a não ser que os pais sejam falecidos. É o Espírito Santo, sim, ele vem em auxílio à nossa fraqueza, como está lá em Romanos 8, 26, porque não sabemos orar e nem pedir. Então ele trabalha no nosso interior. Ele vem nos curando, nos moldando, restaurando essa área atingida pela falta da afetividade. Mas nunca um namorado poderá preencher isso. Então é o que nós vemos, é o quadro que nós vemos por aí. O porquê que muitas vezes o casamento, ele se dissolve. Por que será que hoje nós vemos tantos casos de casais se separando? Talvez o problema não estava ali no momento, mas na raiz. Não souberam trabalhar a raiz. E é importante essa riqueza, meu amigo, de nós conhecermos a nós mesmos, para podermos analisar bem se realmente nós pais estamos dando uma educação correta aos nossos filhos. Um outro lado com relação ao namoro é a respeito das amizades profundas e da convivência em grupo. Valores estes que hoje em dia, infelizmente, estão sendo deixados de lado. Eu vou explicar. Veja bem. A amizade, ela não é simplesmente um momento de relação de coisas superficiais. Mas a amizade, ela trata dos valores e da realidade interior do ser humano. Então o jovem, o adolescente, ele passa a conviver em grupos, é claro, eu volto a dizer, se possível for, grupos éticos, grupos que haja um certo comprometimento com o respeito, com os valores da vida, se possível até o grupo da igreja. Porque ali você terá pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma vontade de viver uma ética social, uma ética de comportamento. Isso tudo estará ajudando a formação e o desenvolvimento daquele adolescente. Então a necessidade é muito grande dessa relação de amizades profundas. E à medida em que o jovem se relaciona com algumas pessoas de forma profunda, partilhando o seu interior, as suas virtudes, e também trabalhando os seus limites, os seus defeitos, as suas fragilidades interiores, essa amizade, ela se desenvolve em grupos. Essa amizade se desenvolve em relacionamento e também em oração, na presença de Deus. Quando tudo isso passa a se desenrolar, o jovem começa a perceber entre alguns dos seus amigos que eles têm algo em comum, mas que não é simplesmente superficial, como gostar de uma música, ou de uma banda, ou de um carro, ou de uma moto, não, mas valores interiores. Passam a perceber um no outro afinidades
interiores. Veja bem, afinidades interiores. E é aí justamente que começa aquela amizade a caminhar para algo um pouco mais profundo. Então a escolha do namoro, ela se desenvolve assim, num círculo de amizades profundas, aonde o interior, por ser partilhado, passa a ser apresentado, e a ligação entre um jovem e uma jovem começa a acontecer. E aí sim, começa um namoro. Um namoro que não é firmado simplesmente nas coisas superficiais. Um namoro que não é baseado em toques, em parte física, mas se relaciona com a riqueza que existe no interior de ambos. E esses dois, então, se aproximando um pouco mais e tendo ali a sua participação no grupo, na igreja, com responsabilidades, com uma vivência ética, com respeito, com carinho, compartilha, é aonde realmente se firmará o belo relacionamento e as algemas. Veja bem, meu amigo, minha amiga, as algemas serão retiradas. E aquele jovem, aquele casal, começará então um lindo caminhar dentro da riqueza e da beleza do namoro. Porque nós trazemos, e é bom que nós saibamos disso, nós trazemos virtudes grandiosas do nosso interior que muitas vezes não são conhecidas por nós. Por quê? Porque nós, irmãos, quando viemos para esse mundo, já viemos defasados na nossa natureza. Por quê? Porque houve no princípio um acidente. O ser humano se revoltou contra os mandamentos de Deus, quebrou o elo de ligação com Deus. E esse desligamento da fidelidade a Deus, com o erro do homem no princípio, no início da criação, isso causou regressões na nossa natureza humana. Então nós já viemos para esse mundo com limites. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, perdemos fortes características disso em nós, gerando em nós então limites, fragilidades. Então a importância do relacionamento interior é de muita valia. Isso é importantíssimo. E por isso que nós precisamos começar a explorar esse lado, não o lado vulgar do namoro, que se passa em beijos, em toques, em sexo, e se limita a isso. Depois vem os filhos, o jovem, muito jovem ainda, já com responsabilidade, acaba passando muitas vezes a responsabilidade para os pais, que são os avós daquela criança, e a responsabilidade aumenta, o jovem já não pode mais se divertir, passear, viver como, justamente porque ele não soube viver da maneira correta um relacionamento de namoro. Muitos falam que isso é uma coisa comum hoje, mas é um comum de superfície, não de profundidade. E aí o que acontece? Esse jovem, mesmo que ele consiga passar por todas essas fases, se casa, chega uma hora que o casamento não tem fundamentos profundos, porque desde o namoro não se desenvolveu isso. Então é tudo na superfície. Chega uma hora que o casamento perde o sentido de ser, e aí acontece a separação. Cada filho vai para um lado, e a instituição mais sagrada da sociedade, que é a família, passa a não ter mais valor. Mas não porque é uma instituição falida, não. Ela é uma instituição verdadeira, profunda, perfeita para o nosso viver nesse mundo. É que nós não soubemos como conhecê-la a fundo
para podermos experimentando, passo a passo, as fases dessa relação. Então tudo começa no namoro. Um namoro que é firmado em virtudes interiores, em afinidades interiores, em carinho, afeto, respeito, ética. Com certeza o próximo passo, que é o noivado, será excelente, aonde ambos estarão conhecendo a beleza, aí sim, daquilo que eles irão entrar posteriormente, que é o casamento. Estarão lendo, tendo informações da beleza que é a relação entre um homem e uma mulher, de sexo, de sexualidade, que não é físico, que não é vulgar, mas que é bela, que é profunda. Os dois se tornam uma só carne. O que seria isso? Um penetra dentro da essência do outro. Veja bem, são dois adolescentes que descobriram afinidade entre eles e começaram a namorar, a se conhecer, desenvolveram as virtudes do interior de ambos, equilibraram as deficiências e os limites do interior, aprenderam a se relacionar de uma forma profunda, respeitosa, carinhosa, afetuosa, partiram para o noivado e no noivado tiveram uma busca juntos, não só da presença de Deus, mas também das informações do que é a riqueza verdadeira da sexualidade, não é essa que nós vemos por aí. E aí eles partem para uma lua de mel, que tem o mel na lua e não é só lua, porque as luas de mel, na verdade, hoje em dia não são luas de mel, elas são luas sem mel, porque o mel se perdeu. Ambos irão se descobrir, e que beleza! Essa é a vitrine verdadeira do amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. Mas, meu amigo, minha amiga, se você ainda é adolescente, dá tempo. Dá tempo de você viver toda essa beleza. Se você já se casou e tem justamente na sua vida esses problemas devido ao passado, então se faz necessário uma restauração dentro do seu casamento. O seu casamento não poderá simplesmente viver de aparências. O seu casamento não poderá simplesmente se desenvolver na superfície. É preciso uma restauração. E aí a situação é um pouco mais profunda, que quem sabe numa outra palestra poderemos desenvolver de forma um pouco mais consistente. Mas eu digo a você, há a possibilidade de você restaurar seu casamento, mesmo que no princípio você teve uma escolha diferente dessa que nós acabamos de apresentar. Mas se você tem filhos, então você tem a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de apresentar ao seu filho esse jeito real de se viver o amor eros, que começa na amizade profunda, o namoro, o noivado e o casamento. Quero dizer a você que é possível nós entrarmos nessa dimensão de relacionamento. Quando eu era mais jovem, nós, durante uma época na igreja, desenvolvemos um trabalho de cura interior através do olhar. Porque Jesus disse que o olho é a luz do corpo. Se o seu corpo está mal, o olho dá os sinais. E nós ouvimos dizer que o olho também é a janela da alma. Então nós orávamos assim, um olhando dentro do olho do outro. E através da oração em línguas e com a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, que são as formas que Deus, pelo Espírito Santo, se comunica com a gente, nós íamos orando, e nesse orar o Senhor ia trazendo a nós aquilo que estava no passado, na infância, na raiz da história de vida daquela pessoa que nós orávamos. Então era lindo porque Deus revelava, curava,
renovava, ensinava, dirigia, organizava toda a riqueza do âmago do ser. E com isso, é claro, novas virtudes brotavam que estavam escondidas no subconsciente. Traumas, machucados, feridas que estavam no subconsciente eram colocados à luz, como Jesus diz, e portanto havia ali a cura, a transformação. Maravilhas aconteciam. Quero dizer a você que está educando o seu filho, que você pare e pense um pouco em tudo isso que nós partilhamos, para que seja uma nova maneira de relação entre pais e filhos. Para você, meu amigo adolescente que está em busca de um namorado e que nos assiste porque o tema chamou a sua atenção, tirando as algemas do namoro, eu quero dizer a você, existe uma forma linda, bela, maravilhosa de você namorar. Uma forma espetacular, onde você se sentirá a mais bela das pessoas. Porque a relação não será simplesmente superficial, mas terá algo profundo, uma raiz, algo muito forte, que trará a você sentimentos, emoções, vontades, desejos belos. Que para você, veja bem o que eu vou te dizer, só em tocar a mão do seu namorado, você estará recebendo amor, carinho. É assim que acontece no amor filial. Quando o pai toca o seu filho. Ontem mesmo, eu toquei o meu filho, estava no computador, eu fiz carinho nas costas dele, já tem 14 anos, e ele logo retribuiu o carinho a mim também, pegou na minha mão. Que coisa linda, que bálsamo para a nossa alma, para o coração. Você imagina você com a sua namorada, podendo viver isso de forma do amor eros, é claro, mas você podendo sentir, tocar o dedo. O que acontece no namoro hoje? A mão, esses valores, o olhar, e tem tantos por aí que só se limita à superfície e depois enjoa, vai trocando como se fosse uma... Meu Deus, nós precisamos retomar a verdade. Nós precisamos verdadeiramente nos libertar dessas algemas que estão colocando na sociedade através que nós citamos os meios que comunica, que traz informações, para nós entrarmos num tempo diferente, num tempo de restauração, para recuperar as famílias que estão se perdendo, para conscientizar o jovem de valores novos, maravilhosos, que eles não sabem, porque eles acham que namorar é ir lá ficar se agarrando, se apertando. Valores tão pequenos diante de tanta beleza que Deus preparou para nós. Senhor, nós queremos nos colocar em oração nesse momento. E eu quero apresentar a Ti esse jovem, esta jovem que nesse momento assiste esse vídeo. Quero apresentar a Ti esse pai, essa mãe que também nos assiste, pedindo que Teu Espírito Santo, que está fora do tempo, porque é onipresente, possa tocar agora. Porque para Ti, Espírito, o amanhã é o hoje é o agora. Espírito Santo, vem tocando profundamente o coração desse adolescente, para que ele possa entender que ele está perdendo um mundo de maravilhas, trocando por um mundo de superficialidades. Vem tocando o coração desse pai, dessa mãe, para que ele possa compreender que educar está muito além de que você dar alguma coisa, que educar é você estar presente, estar perto, acompanhar, amar. Nós precisamos aprender a amar. O amor hoje se tornou superficial, com vulgaridades, somente no físico. Nós precisamos aprender, Senhor, a amar verdadeiramente, e o amor começa quando nós descobrimos um mundo novo e verdadeiro e real,
que envolve os nossos sentidos, a nossa razão, todo o nosso ser. Vem Espírito Santo nesse momento e repousa em cada um, em cada espectador que está nesse momento junto conosco. E nós te agradecemos, Espírito, por toda a obra que fizestes e toda a obra que irás fazer no coração. Muito obrigado. Que assim seja, meu amigo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Eu repito, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração. Que assim seja. E não se esqueça, hein? Um mundo novo, uma nova realidade para todos.